Olá, sejam bem-vindos ao canal Papo Sem Filtro. A princípio o canal teria outro nome, mas por medidas cabíveis aí em que o mundo anda meio deturpado com relação a determinadas palavras, a sensibilidade de alguns. Então a gente tem que se adequar, a gente tem que se policiar para que não venhamos a sofrer nenhum tipo de sanções, para que o canal possa continuar, né? E a gente consiga aí trazer conteúdos interessantes, informativos, ouvir opiniões diversas, né, divergentes, mas sempre com o bem comum, que é a comunicação, que é o respeito, enfim, essas coisas. Gente, nós temos vistos aí, nossa, cada dia surge uma bomba diferente no Brasil, né? Não sei se são cortinas de fumaça, não sei se é apenas para desviar a atenção, mas enfim. A princípio eu quero começar falando de Eduardo Talhaferro. Alguém já ouviu falar desse nome, Eduardo Talhaferro? Quem acompanha política, sim, né? Aqueles que não acompanham provavelmente ainda não ouviram falar de Eduardo Talhaferro, mas vão ouvir falar mais cedo ou mais tarde. Quem acompanha jornais tem visto aí, viu recentemente, final de semana, lá aquele assassinato cinematográfico do ex-delegado, né? Não vamos falar sobre isso agora. Mas vamos falar sobre Eduardo Talhaferro. Eduardo Talhaferro nada mais é do que um ex-assessor que vazou conversas dele sobre seu superior. E aí essas conversas vazadas fizeram com que ele fosse exonerado do seu cargo, né? Eduardo Talhaferro fugiu do Brasil, viajou, temendo pela sua segurança, temendo pela sua vida. E de onde ele está, na Itália, ele tem jogado muita coisa no ventilador, tem exposto muita coisa. E a mídia, as plataformas não têm dado tanto ênfase a Eduardo Talhaferro como deveria. Porém, dão muito ênfase a um outro cidadão chamado Mauro Cid. Quem acompanha o político também sabe quem é. Onde as suas narrativas, as suas falas tornaram-se, de certa forma, palavras que incriminam um antigo gestor do Brasil. Enfim, quando a gente fala sobre Eduardo Talhaferro, ele tem provas, gente. Ele tem provas. Ele é uma peça fundamental para que a gente entenda como que funciona a máquina do sistema no Brasil. Gente, a gente está falando de coisas fortes, coisas pesadas, que foge daquilo de racional que nós pudemos falar. Mas para poder falar de Eduardo Talhaferro e de seus superiores e do antigo gestor do Brasil, todo mundo também sabe quem é, Rita Pessoa, que o acusou, também chamado Mauro Cid, nós temos que falar sobre democracia, sobre poderes. Aquelas pessoas que acompanham um pouco de política, elas sabem que no Brasil nós temos os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Mas alguns de repente não saibam o que cada poder tem, pode fazer e tal, aonde eles deveriam, pelo menos, de estar ali ligados. Por exemplo, o nosso legislativo é legislar, criar leis, né? Acompanhar ali o Estado, vigiar o Estado ou vigiar o município, essas coisas. Tá ali envolvido ali entre vereadores, deputados e senadores. Essa galera é o legislativo. O executivo já são os chefes de Estado, como prefeito, como governador, como presidente da República. E essa turma do executivo, eles têm que fazer a máquina funcionar. Eles são como se fosse um gerente, né? Eles estão ali para poder fazer a coisa funcionar de forma aonde a população não venha
a se sentir prejudicada, onde, né, a população venha a ser ouvida, até porque democracia é poder do povo. Porém, no Brasil existe algo, no Brasil não, em alguns países, democracia representativa, que é onde o povo, ela é, cara, isso é surreal, se você parar para pensar, representatividade. O povo escolhe um cidadão, aonde supostamente esta pessoa ela tem que seguir as diretrizes daquilo que o povo almeja, que é saúde, educação, segurança, infraestrutura, né? Porém, a gente vê que isso não funciona assim. No Brasil, eles meio que deturparam essas coisas. Na minha época, estou com 47 anos, então... Tô fazendo 47, tenho 46. Então, na minha época, havia um dito que foi muito bem criado pelas pessoas que não queriam falar sobre isso, de que diziam que a gente não podia conversar sobre política, nem sobre futebol, nem sobre religião. Que a gente não podia discutir nem política, nem futebol, nem religião. Cara, isso criou uma massa de analfabetos funcionais. As pessoas não conversar sobre política fizeram com que elas não entendessem o que estava acontecendo ao seu redor. Então foram se criando leis onde o político começou a se tornar um semideus. Não estou falando de poderes, estou falando de políticos em geral. Então, o funcionalismo público, de certa forma, com algumas raras exceções, eles começaram a tornar semideuses. São pessoas que não se pode questionar, são pessoas que você não pode interromper, são pessoas que você não pode mais fazer nada. Ou seja, a democracia, que seria o poder do povo, já não funciona mais desta forma, correto? A gente está vendo aí que essa representatividade já não existe, e a partir do momento em que um grupo de pessoas, um grupo de profissionais, eles não podem ser questionados, aí eles se tornam semideuses, né? Inclusive, foram se dando poderes aonde votam o próprio salário, votam os auxílios, enfim. E se a gente parar para olhar, isso trouxe um precedente, cara, surreal. Aonde hoje o povo tem tentado acordar para isso, para falar sobre política, para conversar sobre política, para entender, né, aonde funciona ali as suas esferas. Enfim, eu falei sobre o legislativo e o executivo, ficou faltando o judiciário. O judiciário, ele seria ali o topo das leis, aonde ele não precisaria ter lado. Bastava julgar as leis criadas tanto por pessoas de direita quanto de esquerda, mas que foram votadas por ambos e que entenderam de que aquela lei, aquele projeto, deveria ser aprovado para um bem maior. Enfim, o judiciário deveria de fazer cumprir a lei. Fazer cumprir. A lei está ali, o acusatório ali vai fazer a sua parte, o promotor ali vai acusar, o advogado de defesa ali vai fazer a sua parte, e, né, nesse meio termo entre acusação e defesa, o juiz ali juntamente, não somente o juiz, mas o juiz juntamente com os jurados, eles chegariam a um senso comum ali, né, de a pessoa ser inocente ou não. Mas, se tratando de Brasil, a gente vê que isso está totalmente fora de contexto. Isso está muito... Cara, está muito louco. Está muito louco. A gente não usar umas palavras mais pesadas assim e tal. Está muito louco. E a gente vê que esses três poderes, eles já não se entendem mais no Brasil. Entre aspas também, tá? Vamos abrir aqui uma aspas. Por que eu falo entre aspas? Porque eles não se entendem diante da câmera. Enquanto tem câmera, tem teatro. Tem teatro. Enquanto tem câmera, tem teatro. E isso faz com que a gente
perceba que o brasileiro tem sido feito de idiota, literalmente assim, tem sido feito de idiota. A gente não quer usar alguns termos, mas infelizmente tem que usar. E aí, os três poderes fingem brigar entre eles, mas no final estão todos praticamente na mesma prateleira, na mesma coisa, porque ninguém abre mão dos seus benefícios, ninguém abre mão das suas regalias, continua ganhando salários que o trabalhador comum não consegue, e além do salário que eles ganham, ainda tem os seus auxílios, que ainda tem uma turma que defende o político, que eu vou te falar, gente, é difícil, tá? É difícil você ver uma pessoa que ganha um salário mínimo, que ganha um auxílio de 200, 300 reais, defender uma bênção de um político, que o cara ganha, vamos botar aí, dependendo, né, do parlamentar, dependendo da onde ele está ali, mas que o teto máximo, vamos falar do teto máximo, que é 47 mil reais, que são dos Supremos. Só que não é só os 47 mil reais. É 47 mil reais, mais os auxílios e mais coisas que eles mesmos se auto-intitulam lá, colocam lá como que merecem, que tem que ter e que nós vamos pagar. Simples assim. E a pessoa ganha um salário mínimo com os seus auxílios ali de Bolsa Miséria, aplaudem os políticos, os juízes, como se eles estivessem certos. Enfim. Então, judiciário, legislativo, executivo, essa turma, legislativo vai legislar, fazer lei, vai vigiar o que o executivo está fazendo, que o executivo é o Estado, é ali presidente, governador, prefeito, e o judiciário deveria de simplesmente julgar as causas, né, que chegassem até eles. Só que a gente está vendo que hoje em dia não está dessa forma. O judiciário, ele legisla, ele julga, ele faz tudo, ele... Pô. Vamos voltar, porque o judiciário liga ao talha-ferro. O talha-ferro tem provas de que o judiciário, que deveria de ser um grupo idôneo, que deveria de ser um grupo ali isento, né, de lado de coisas partidárias, não são. O judiciário ali, os superiores do talha-ferro, são pessoas totalmente opostas a isso do que eu falei. Não são pessoas idôneas, não são pessoas apartidárias, muito pelo contrário. Elas têm lado, elas estão aí buscando algo, e aonde o maior prejudicado somos nós. E o que nós poderíamos fazer para mudar isso? Para mudar o que o talha-ferro expôs e que tudo aquilo que a gente veio aprendendo no decorrer do tempo. Nós deveríamos de nos unir, né? Só que, como você une um povo em que começam a idolatrar de forma exagerada determinados políticos. Não estou aqui para defender político A nem político B. Tenho, sim, um lado, mas o meu lado maior é o povo. Eu acho que o povo tem que entender o que é poder. Tem uma expressão de um ex-governante do país, um ex-gestor, que ele falava que conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que eu falo também não é uma verdade absoluta, tá, gente? Pesquisem, corra atrás, faça como eu fiz, como eu faço. Não sou formado em nada, não tenho formação nenhuma, mas sou um cara que gosta de falar, gosta de conversar, gosto de entender algumas coisas, e por isso estou aqui, fazendo esse canal, para que pessoas iguais a mim, que querem um país melhor, tanto para a gente quanto para os nossos filhos, principalmente para os nossos filhos, para a geração futura, porque nós estamos aqui de passagem, a galera que já está nos 40, 50, 60, 70, 80, 90, essa galera cada dia dá um passo para a morte. Não tem jeito de fugir disso, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, mas a gente prepara o futuro
para aqueles abaixo de nós, né? Os nossos descendentes. Então, assim, pesquisem. Ah, pô, você falou isso. Cara, pesquisa lá. Se você achar alguma coisa diferente, manda aqui, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai falar, eu também vou buscar. Eu não tenho uma opinião fixa sobre as coisas, né? Eu acho que tudo tem uma relatividade, tudo tem que olhar determinado ponto e, enfim, né? Mas eu tenho sim um lado político, mas eu não tenho partido. Esquece partido, já vou deixar bem claro, esquece partido. Ah, que você é de partido, cara, esquece isso, tô falando sério, esquece. Partido no Brasil é uma merda. Para começar, só deveria ter 2. Democracia republicana, só, assim como é lá onde deu certo lá a democracia. Porque para cá, fragmentar a democracia em mais de 30 partidos, cada um com uma escrita diferente, né, de ideologia, mas no final é tudo a mesma bosta. Tô eu falando, tudo é a mesma coisa. Esquece a bosta. Tudo é a mesma coisa. Cara, não quer dizer nada. Então eu não tenho partido, mas eu tenho sim né, eu sou voltado mais para direita, eu sou um pouco mais conservador, eu sou cristão e tal, eu tenho família, sou casado, essa coisa toda. Então, assim, isso sou eu. Mas eu sou um cara que eu ouço todos os lados. Se tiver que votar numa pessoa de um determinado partido, se eu ver que a pessoa, por mais que ela esteja num partido de esquerda, por exemplo, mas ela tem uma mentalidade diferente, tu pode ter certeza que eu vou votar nessa bosta desse cara. Que eu vou votar nessa pessoa, né? Até porque partido no Brasil vocês esquecem. A galera vive pulando aí de galho em galho e ninguém, política é tudo uma benção só. Então, gente, é isso. Seja bem-vindo ao canal. Pesquisem sobre Talhaferro, pesquisem sobre o seu superior, pesquisem sobre Mauro Cid, pesquisem sobre o superior dele na época onde ele acabou delatando ali. Faça um parâmetro ali, né, de informações, aonde cada um falou uma coisa, cada um expôs uma coisa, aonde tem provas, aonde não tem. E procurem se atentar, porque ano que vem tem eleições. Se atentem muito, muito. Se tiver oportunidade, comece a participar mais, a falar mais sobre política dentro da sua casa. Por quê? Porque a política é onde influencia tudo na vida da família. Economia, educação, segurança e infraestrutura. Coisas que têm faltado muito no Brasil, tá bom? Seja bem-vindo ao canal. Se gostou, curta, compartilhe. Se inscreva, principalmente. Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre essa questão de canais também, que é muito interessante. Criei o canal exatamente para isso, para ter esse feedback. Que nem falei, para pessoas comuns, pessoas simples, pessoas com linguajar do dia a dia, né? Enfim, sejam bem-vindos. Meu nome é Janderson Lopes e espero que vocês gostem.